Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, esposa, amiga, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente vai bater um papo muito especial. Hoje a gente vai receber a advogada especialista em Direito Médico e de Saúde e mãe do Matheus de 1 ano, Amanda Pottman. E eu estou muito animada para bater o nosso papo de hoje, porque ele reflete muito a minha fase atual como tentante. A Amanda foi tentante também por 3, 4 anos e após 5 filhos realizou seu sonho da maternidade. E esse é o nosso primeiro episódio sobre tentantes. A sua jornada de maternidade teve uma série de desafios, passando não apenas pela fase de tentante, mas pela maternidade prematura e pela breve passagem pela UTI, quando ela conheceu as nossas convidadas anteriores, a Giovana Ferraz e a Jéssica Scapin. E hoje ela resolveu transformar a sua jornada numa bandeira e hoje veio compartilhar com a gente a sua história. Obrigada, Amanda, por você estar aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, espero poder contribuir de alguma forma aí, tanto para as mães, quanto para as mulheres que também são mães, porque eu acho que desde que a gente decide pela maternidade, você já é um pouco mãe. A partir desse momento, dessa semente, você já é um pouco mãe. Então, eu espero poder contribuir de Mesmo que ainda sem seus filhos, mesmo né? que ainda com o colo vazio. Isso. Mas a gente já é mãe. É isso E a aí. Amanda me contando aqui que hoje é um dia simbólico, né? Ela falou Hoje que a data de nascimento prevista do Matheus é hoje, né? 1 ano atrás. Era. Na verdade, assim, a minha data prevista de parto, as 40 semanas, era dia 19 de junho. Mas eu sabia que eu não ia chegar até 40 semanas, por várias questões. Minha médica não achava seguro, eu usei anticoagulantes durante a gestação e tal. Só que aí minha bolsa rompeu. Então a nossa meta era chegar a 36 semanas, que era dia 22 de maio. E hoje, 1 ano depois, você já é uma mãe contando essa história por aqui. Já tô mãe, e ele já fez o naninho, né? Que ele não esperou as 36 semanas. Eu queria começar o nosso papo justamente te perguntando como é que foi essa jornada de tentante, Amanda? Uma loucura. É uma loucura, porque normalmente vendo no imaginário feminino que engravidar é uma coisa muito natural, que vai ser romântico, que vai ser automático, que vai ser rápido. A gente tem essa falsa ilusão. Então eu ouvi a minha vida toda da minha ginecologista, que eu fazia acompanhamento, que eu tinha que tomar muito cuidado, porque os hormônios estavam ótimos, porque eu tinha que tomar muito anticoncepcional, porque senão eu ia engravidar. Antes de me formar, eu ia engravidar antes de ter X progressão na carreira, eu ia engravidar uma pessoa que não sabia se eu queria ou não. Então você vai fazendo seus planos. E aí você conhece a pessoa certa, mas talvez não é tão cedo, e aí você vai postergando, aí você quer casar, você imagina, na hora que eu parar, vai em 2, 3 meses eu vou engravidar. E tem gente que é assim, legítimo, entendeu? Mas não é para todo mundo. Então a gente já começa, eu acho que o diálogo tem que começar um pouco disso, sabe? Que é normal não ser tão fácil. Sim. Não é para todo mundo. E aí eu tinha essa falsa ilusão também, que ia ser muito rápido. A gente tentou, eu e meu esposo, de maneira natural. E aí eu comecei a perceber que não estava rolando tão simples, não era tão fácil assim como eu tinha me vendido aquela ideia, né? De parar um anticoncepcional e engravidar. E aí eu comecei a pesquisar. E aí que você começa, aí passa 6 meses, eu já tinha alguma informação de que eu já estava com 35 anos. Então eu tinha já essa informação de que depois dos 35 eu podia tentar 6 meses, que senão eu já tinha que ligar o alerta. E aí veio pandemia e tal, 6 meses não rolou. Eu falei, vamos procurar ver o que está errado? E aí a gente foi. Mas ainda assim, quando começa o tratamento, a gente ainda continua com uma falsa sensação de que assim, eu vou logo, eu tô com o melhor médico, comigo vai ser fácil, não vai ser tão difícil, eu já vou acertar logo e tal, o remédio vai fazer o resultado que tem que fazer X. E, infelizmente, hoje, assim, olhando para trás, porque meu caminho de tentante teve muitos altos e baixos, né, como eu falei, não necessariamente assim, né, tão
como a gente prevê. A maternidade nada é como você prevê. Sim, já desde o início, né? Desde Desde esse ponto de Desde partida. você pensou assim, eu quero ter um bebê. Aí, esquece, você perdeu o controle. Solta o controle nesse minuto. Desapega. É Porque isso. você vai acontecer um monte de coisa que você vai ter que ir se adaptando, sabe? Nada vai sair perfeito do jeito que você achou que seria. E até eu escutei, né, o podcast da Gi, que virou minha amiga, né? Da UTI, né? E eu brinco que ela é bem sistemática, assim, que nem eu, né? Eu sou bem assim, tipo, meu esposo brinca, ele fala assim, você faz uma planilha pra tudo. Isso da planilha também, eu não quero nem ver como será esse futuro. Eu te dei esse spoiler, deixa eu ter pra depois. E eu quero planilhar tudo e tal. E aí, de repente, quando você se vê tentante, e depois que o neném nasce e tal, você fala assim, gente, o que eu faço? Sabe, você não faz, não sai tudo do seu controle, não é assim. Então foi uma jornada de muita resiliência, adaptação, fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, tá? Acho que a fé ajuda muito nesse processo. Pra mim me ajudou também. Pra mim ajudou. Mas é lógico, tem pessoa que vai passar por isso sem acreditar em nada a respeito. Mas pra mim foi uma jornada de resiliência, perseverança, porque eu tinha muito assim em mim que ia dar certo. Eu tinha na minha cabeça que eu ia ser mãe, que o meu nenê, ele tava já num plano espiritual me esperando. Eu não podia desistir. Embora eu acho legítimo também quem desiste pelo caminho. Porque tem uma frase assim que até os médicos famosos falam, só não consegue quem desiste, na FIV, né? Eu acho muito cruel essa frase. Porque tudo tem limite, as pessoas têm limite também. Tem limite financeiro, tem limite físico, tem limite emocional. O tratamento exige tudo isso. Sabe que tem um custo tudo isso, tem né? Um custo, a FIV é emocional, inclusive. A FIV é cara financeiramente, emocionalmente é uma montanha russa, porque você usa muito hormônio, desgasta o relacionamento. Você vai no médico e ele nunca te dá uma... Você não tem assim, você faz isso que daí vai dar certo. São sempre possibilidades. É melhor você fazer isso, mas pode dar, pode não dar, pode acontecer, pode ter que tentar 2, 3, 5, 1. Então é um enigma, né? Vocês tinham um diagnóstico? Vocês chegaram a um diagnóstico? Tínhamos. A gente começou a pesquisar. A minha parte foi a endometriose foi a grande vilã. Uhum. Porque eu sempre tive muita cólica. Tá. E a minha médica falou assim, não, é normal, é seu ciclo, é assim mesmo. Eu sempre menstruei muito desde uma lista de coisas que a gente nunca nem ouviu falar ao longo da nossa vida, né? Endometriose, ovário policístico, você nem sabe que existem tantas coisas nomes. Isso. No meu caso, a grande vilã foi a endometriose. Porque aí já tinha afetado muito a qualidade dos meus óvulos, embora eu não fosse mais uma jovenzinha, já tinha 35 anos quando comecei a tentar, os meus óvulos, eles já pareciam uma pessoa de mais idade. Então a gente tinha muita dificuldade em quantidade e qualidade. Eu fazia as estimulações e as coletas e tinha poucos óvulos, e aí fertilizava, e os embriões não evoluíam como tinha que evoluir. Então, foi muito desgastante, assim. Eu brinco que o primeiro embrião que a gente conseguiu formar, eu cometi um erro, hoje eu vejo, né, como um erro, mas eu fui orientada por profissionais. Sim. Que foi preparar o meu endométrio. Nesse momento, né? Que foi profissional. Exatamente. Né? Que foi preparar o meu endométrio, que até esses termos, assim, as meninas que são tentantes de FIV vão ouvir e vão reconhecer. Quem é fora ainda da bolha não vai saber, mas são processos, né? Você prepara ali o seu útero, né? São etapas, uma etapa final. Você prepara seu útero para receber aquele embrião que foi feito no laboratório. E um desses, eu fiz esse preparo de endométrio junto com o embrião que vinha desenvolvendo. No dia da transferência, o embrião degenerou. Então não teve transferência. Mas foi assim, eu me senti muito, e foi a dor de um aborto. Sabe, eu fiquei muito mal. Porque de certa forma foi, né? Foi. Não foi biologicamente, sim, mas psicologicamente e emocionalmente foi, né? Isso, exatamente. Então, aí hoje eu entendo o pessoal que fala assim, a perda gestacional vai além também, não só
da gravidez que se interrompe. No processo da FIV, você tem muitos lutos, vamos dizer assim. Não chega a ser uma perda gestacional, mas é um luto. É o luto no óvulo, é o luto do embrião que se perde, é a gravidez química, ou a gravidez que não evolui, o batimento que não vem. Mesmo o período mensal, né? Vou colocar aqui entre aspas, claro, mas toda vez que você tá nesse processo que você descobre que aquele mês não é um mês, você vive uma frustração também, né? Sim. Muito frustrante, muita expectativa, você coloca, e aí você faz tudo, você faz acupuntura, dieta, exercício físico, dorme cedo. Você dorme cedo, tipo, bombardeio de coisas que você tem que fazer, medicamento, vitaminas, suplemento. Cada um tem uma receita, uma forma, um medicamento, mas tem uma geleia da avó, geleia real, usei muito. O geleia real, usei muito. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o nosso diagnóstico a princípio foi a endometriose, foi a grande vilã. Mas ao longo do caminho da FIV, você vai descobrindo outros fatores. Porque são vários fatores, né? Sim, então a gente descobriu, um fator masculino leve que ele tinha, porque a gente começou a procurar o que podia estar errado. Trombofilias. As trombofilias que podem ser genéticos, todos aqueles testes de pesquisa, tal. Aí fiz, não vai dar nada. Não, deu coisa, você vai ter que usar anticoagulante. Você fala, gente, nem passou pela minha cabeça isso. É muita informação, sabe? Então, no final das contas, eu tinha uma baixa reserva, eu tinha endometriose que atrapalhou, tinha fator masculino, tive as trombofilias. Fui descobrindo várias coisinhas. Mas se eu tivesse que falar, eu fui pra FIV por um motivo, foi por causa da endometriose. Eu acho que já que eu tocou nesse assunto, vamos deixar esse alerta também, né, para as mulheres que estão tentando engravidar, analisarem a sua reserva ovariana, porque esse é um ponto muito essencial. Sim. Porque é diferente, a gente pode ter a mesma idade, a gente tem reservas completamente diferentes. Totalmente. Então, tem a ver com a sua, né, com você, para você entender esse timing que você tem ali em relação à sua fertilidade, né? Tem, assim, muita coisa influencia. Seu estilo de vida, se você teve alguma doença, sua questão genética, por exemplo, a minha mãe teve uma menopausa precoce, então já tem uma questão genética, uma série de endometriose, se você tiver, pode piorar muito, só que a gente tem essa ressalva ainda, por isso até que eu acabei fazendo disso, né, falando abertamente e tal, porque, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 18 anos hoje, que é como se fosse uma filha pra mim, minha filhada e tal. E aí eu brinco muito com ela, eu falo, ela quer estudar, ela começou arquitetura agora e tal, quer estudar todo aquele ideal que a gente já teve. Sim. Ela tá no script. E aí eu falo assim pra ela, hoje os conselhos que eu daria pra ela já são totalmente diferentes do que me foram dados, que é evita, cuidado, não engravida, estuda primeiro, faz aquela... Não que eu tô falando pra ela queimar etapas. Claro, mas assim... Não isso, mas fica no radar, né? Porque a gente nunca ficou com isso nem no radar, né? Então eu acho que assim... Já avalie, né? Não espere a sua médica dizer para você o momento de avaliar ou você querer engravidar, porque isso foi um sentimento que eu tive. No momento que você fala assim, quero engravidar, aí começa a pesquisar. E você já quer engravidar, né? Porque se eu soubesse que eu estaria aqui 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses já tentando engravidar, eu teria começado muito antes esse processo. Exato. Até porque foi no momento que eu falei assim, agora eu quero, mas aí eu queria o quê? Pro mês que vem já, né? É claro, de novo, tem gente que tenta e no primeiro mês não consegue, então também tem que estar disposto a essa possibilidade. Sim. Mas eu acho que você vira um pouco mais protagonista do seu processo quando você sabe, né? Você assim, já entendo a minha reserva, já sei o meu time, já sei se eu quero, se eu não quero, se eu congelo, se eu não congelo. Exato. Eu acho que você assume um pouco desse controle que a gente tá aqui dizendo que a gente não tem. Não, você não tem mesmo, porque você pode congelar e lá na frente também tá errado, entendeu? Mas você tem um plano B. Você tem um plano B, eu acho. Já, sabe? Você não fica só na conta do destino, assim, eu vou tentar, vai dar certo e eu vou conhecer um cara legal antes dos 30 e tal. A vida não é esse roteiro perfeito. Então, a mulher fica um pouco mais protagonista mesmo. Essa palavra que você usa é bem assertiva. E as pessoas não falam, mas a medicina hoje tem muitas opções. Então, a gente fala pouco disso para as meninas de agora, sabe? Elas não precisam passar os perrengues que a gente vem passando, né? Sim, exato. Porque a sociedade não vai retroceder, a gente não vai deixar de querer trabalhar, a gente não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento, mas você também, se você quer ser mãe, você precisa pensar a respeito disso, porque ser mãe é muito instintivo.
ainda da mulher. Respeito quem não queira, mas eu acho que... Eu acho que até para quem não quer, né? Eu acho que assim, mesmo que você nesse momento não queira, que não faça sentido, você olha para o seu futuro e faz Deixa lá mesmo. quietinho, uma reserva, Deixa lá, assim. deixa seu plano B. Porque Sim. ao longo da vida a gente muda tanto, né? Os Sim. caminhos, os relacionamentos, Sim. a nossa forma de enxergar o mundo. Sim. Então, eu acho que a gente precisa se preparar, né? Sim, concordo. E agora eu queria te perguntar, acho que a gente já falou um pouquinho aqui também, mas o que mais te surpreendeu nesse processo de ser tentante? A quantidade de mulheres que hoje em dia precisa de tratamento, a falta de informação, porque é muito tabu ainda. É muito tabu. Foi até por conta disso que a gente acabou, né? Porque, assim, eu entendo, porque é um assunto muito delicado. E extremamente vulnerável. Né? Pessoal, quando você vai falar disso, você tá no processo, então normalmente você tá muito sensibilizada. Não é fácil toda vez falar sobre você não quer ficar dando satisfação, sabe? Sim, eu porque uma vez que você coloca isso, as pessoas vão te perguntar, e aí, né? E aí, como é que tá? E aí? Então, mas essa cobrança já tem. Sim, Independente de você falar exatamente. assim, você casou? Ah, não vai ter filha? Então agora mata um ano. A pergunta que eu mais ouço é quando vem um próximo. Vocês vão tentar o irmão? Não vai ter mais um? E as pessoas são assim, sem noção mesmo, às vezes, porque eu já tenho 41 anos. E aí as pessoas, mas agora, se você for ver, não espera muito não, hein? Com quem diz, nossa, ó, vamos querida, que você tá ficando velho. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é uma pressão em todas as etapas do processo, e eu já sou mãe. A criança já tá lá, sabe? Meu casamento já tá constituído, a gente já... E ainda assim continua, sabe? Essa pressão. Então, assim, os comentários inconvenientes, eles virão de qualquer forma. Se você optar por não ter, as pessoas vão perguntar, nossa, mas você é mãe, você não quer ter... Se você é mulher e não quer ter filho, ai, que absurdo. Se você abrir que você está fazendo tratamento, você vai ter que ouvir as cobranças. Se você casar, vai ser a cobrança do primeiro. Aí depois vai vir segundo, o segundo. É uma necessidade. Assim, no processo eu aprendi de FIV a falar bem menos, sabe? Porque a gente às vezes é muito invasivo sem nem perceber. Sem nem perceber, sim. Então você fica perguntando, por exemplo, a gente tem um costume natural de perguntar e falar assim, nossa, cara de fulano, esse neném é sua cara, tal. Eu sou uma pessoa que já não falo mais isso, por exemplo, porque durante o processo eu percebi que tem casais homoafetivos. Tem gente que precisa de doação de gametas. É a primeira vez que eu estou me fazendo refletir sobre isso, é muito bacana, porque eu que vivo esse processo nunca tinha parado para pensar nisso, é verdade. Então, assim, lógico, a pessoa está fazendo normal, essa Sim, natureza, mistura, né, homem, mulher, nasce criança, beleza. Mas eu, Amanda, desenvolvi um pouco esse filtro. Essa sensibilidade, né? Porque às vezes você pode estar magoando, sabe? Sim. Perguntando uma coisa para a pessoa que está sendo muito invasivo. E aí você está falando assim desnecessariamente. Então às vezes eu falo, tem necessidade de comentar isso? Sabe? Às vezes eu paro em um filtro. Não tenho. Essa pessoa é muito minha amiga, engravidou natural, eu tenho liberdade, sei que não foi nenhum procedimento e tal. Aí eu vou falar, nossa, mas essa criança é cara e tal. Tenho liberdade de fazer brincadeira, senão nem isso eu falo mais. Sim, sim. E você comentou, né, do número de mulheres. Isso foi uma coisa que para mim foi muito chocante também, né? Porque quando a gente começa esse processo, como é que foi exatamente assim? A gente falou, não vamos falar para ninguém porque a gente não quer gerar expectativa na família. Então, ficamos ali alguns meses tentando. E as pessoas, inclusive não sabendo, perguntam, e aí, quando é que vai ser? E aí teve um momento que eu falei pro Rafa, eu acho melhor a gente abrir, primeiro porque tá ficando pesado isso aqui para carregar sozinho, né? A gente precisa dividir, que eu acho que fica um pouco mais leve. Sim. E segundo, porque as pessoas passaram a respeitar, inclusive, a pergunta. Porque aí não perguntavam mais todo mês. Porque já sabiam que a gente estava nesse processo. Hoje eu já conto, eu brinco até pro motorista do Uber, que eu já tô tipo aberta, compartilho da internet. Mas assim, a gente se sente a última bolacha do pacote. Assim, só eu passo por isso. Ainda mais porque você não está numa fase, né, em que todas as suas amigas têm a mesma idade, estão na mesma fase, estão engravidando. E você fala, só eu passo por isso. Aí quando você começa a conversar, você descobre que muita gente passou por isso, né? Arrisco dizer aqui que, assim, 1 em cada 5 mulheres... Acho que sim, eu não tenho essa estatística, mas... Acho que é isso, entre 15% e 20% das mulheres. É muita gente, né? Assim, pessoas próximas da família, inclusive, que quando eu abri, a pessoa fala, eu fiz uma
FIV. Eu falei, gente, mas é da família, eu não Eu não sabia. sabia, é isso. Então, É isso. muita gente. A gente precisa falar mais abertamente sobre isso. Precisa. Mas eu entendo que tem essa questão da vulnerabilidade, né? Não sei ainda por que é tão difícil pra gente expor essas questões em relação à maternidade, né? Eu acho que é mais difícil para a mulher, considerando um casal hétero, né? Eu acho que é mais difícil para a mulher, mexe mais com essa questão assim do feminino, do gerar, de impotência, a gente se sente meio invalidada como mulher. Poxa, eu não tô conseguindo engravidar e tal. Eu acho que vem É uma coisa isso. muito do feminino, Do feminino. né? Muito esperado da mulher. Isso, eu acho, né? Então, às vezes, vem... Porque eu não sinto tanta essa resistência pelos homens, sabe? Eu acho que é uma coisa meio nossa. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Tem que falar, tem que abrir. Porque aí o que eu tô falando, assim, hoje, né? Eu fiz amizades durante o processo da FIV. Muitas amigas eu tenho. E, inclusive, umas delas foram no aniversário do meu filho. É uma coisa, é um barato, assim, sabe? Porque aí você olha, você vê que tinha 4 crianças de FIV, né? As 4 brincando, assim. Aí você fala, gente... Até 2 anos atrás, vocês fizeram, assim, um óvulo em T5, blastocista inicial, não sei o quê. Mas deu certo, estavam os 4 ali brincando. E uma delas falou assim pra mim, Amanda, se não fosse você tivesse falado comigo e tal, eu não teria... Porque ela tava se sentindo totalmente invalidada. E aí eu cheguei e falei, não, ó, meu caso tem igual o seu. Vai em frente, tenta. Se você está sentindo no seu coração, tenta de novo. E a gente começou a conversar e ela criou coragem, fez de novo o tratamento, engravidou de gêmeos. Então, e ela fala, então assim, eu falo, se no relato que eu dei, eu já consegui fazer isso, quanto mais a gente fala, Foi muito no meu lugar é uma também, onda, né? sabe? Eu me vi muito sem referência. Eu falei, quem Sim. mais passa por isso? Aí quando eu fui procurar, eu falei, não, ninguém, só eu passo por isso. Mas não é. E não é, né? Não é. Mas aí a gente sente muita falta dessa informação, que eu ia te perguntar exatamente isso, assim, do que você mais sentiu falta ao longo desse processo? Informação. Foi de informação, de acolhimento. Informação de qualidade, primeiro ponto. Porque as informações são muito técnicas. E a gente fica meio vendido na mão dos médicos. Então eles chegam aqui e você fala, não, deixa bem, porque aqui eles falam um monte de termos e tal. E você fica assim, você fala, mas eu não sou médica, então você fica meio perdido. O que me salvou, né, que eu brinco, foi assim, que eu conheci uma menina que estava saindo de uma FIV por intermédio de uma amiga nossa, e aí ela falou assim pra mim, eu descobri vou até fazer um merchan, as meninas nem, não é merchan, né, tá no Instagram normal, as meninas nem movimentam mais ele, infelizmente, elas falaram assim, ela me falou, tem um Instagram tão legal, chama FIV Depressão, as meninas tiram sarro da questão do segundo da FIV, deixa mais leve, sabe? Eu vou olhar despretensiosamente. E aí eu fui lá, olhei. E realmente era muito engraçado. Elas estavam fazendo piada daquilo que Você eu vivia tava, ali, que eu né, tava no seu vivendo. dia a dia. As meninas estão entendendo muito o que eu tô passando. E comecei a seguir. Eu descobri que tinha um grupo no WhatsApp dessas meninas. E entrei. E lá é que meio que virou minha ficha, porque era um monte de mulheres passando pelo mesmo perrengue e uma ajudando a outra. Eu fui no médico, saí agora, meu exame deu tal coisa. Ele falou, o médico falou que eu tenho que fazer uma cirurgia. Alguém já passou por isso? Aí virava um e falava assim, eu já passei. Mas olha, não fiz cirurgia e tal. Aí você fala, então, começou ali rodar um acolhimento, sabe? Tipo, um monte de mulher no mesmo problema que eu. Né? Uma dando a mão pra outra e ajudando, e aí a gente começou a ir atrás de, poxa, não, mas isso aqui tá correto? Onde vem a informação? Que estudo é esse que está falando que veio dos Estados Unidos, que fala então que tem transferir D5, não vai ser D3? E aí alguém ia, caçava o estudo e trazia no grupo. Então, eu acho que acolhimento e informação de qualidade foram as coisas que eu mais senti falta, porque a gente fica muito refém de saber se aquilo ali... E tudo custa muito caro. Sim. Então, assim, eu tenho que optar, vou fazer esse exame ou não. Mas compensa? Se eu fizer esse exame, eu gasto mais X. Mas vai dar algum resultado? Não vai? Então, você fica perdida. Sim. Ou Né? mesmo que tratamento fazer, né? No meu caso, eu falei, tem como fazer algum tratamento antes da FIV? Faça uma inseminação, faça Sim, um coisa programado. E aí foi muito bom ter uma médica que me colocou de forma muito clara, assim, Tati, esses outros tratamentos não resolvem o problema que você tem. Ela falou, você vai gastar dinheiro à toa. Então assim, foi bom ter alguém. Porque ela já falava, sim, fazer esse, né? E lá você vai fazendo
E tem o custo financeiro, né? Sim, tudo tem custo. Agora, até se você me permite só falar mais uma coisa em relação a isso, eu acho que médico que você escolhe para te acompanhar é fundamental. Fundamental. Porque eu passei em vários médicos, né? Eu tive vários diagnósticos, então a gente mudava conforme a necessidade. Às vezes até um médico indicava o outro, que seria mais especialista naquela questão de um protocolo diferente que você vai tentar. E às vezes os próprios médicos, eles são assim, muito frios. Sim, sem dúvida. É como se é um grande mercado, assim, Sim. sabe? É um grande mercado. Então, infelizmente, hoje ela virou pastelaria. Uma Assim, pastelaria. todo mundo Faz faz. assim, E a qualquer custo, no sentido de, assim, sem a rigorosidade necessária, né? Sem o critério de olhar tudo. Porque tem um Exato. custo muito alto financeiro, né? E emocional. E emocional. E emocional. Eu acho que o custo mais É o mais alto da vida é o sem emocional, sem dúvida, entendeu? Mas não vamos também ser hipócrita e falar é baratinho. Não é. Não é. Vai ter um monte de gente de classe mais simples que não vai ter filho porque não tem acesso. Você vai no SUS. Ou que vai, né, ter economizado tudo. Ele Da vai vender o seu vida, carro para sim, poder fazer, sim, né? Então, assim, entendeu? ir num lugar, né, que não vai ter o critério, né, garantir que você tá saudável, que você não tem nenhuma questão genética, que aquele embrião é muito É necessário. muito difícil. É muito difícil. Então, nesses processos, e eu às vezes me sentia muito, assim, uma jornada meio solitária, porque eles jogam a decisão para você. E eu acho isso muito injusto, porque eu não tenho conhecimento técnico para opinar. E aí, a sorte, assim, que eu brinco, né, que a gente achou uma médica que deu certo, foi que me acompanhou, e ela era muito humana. Então, eu acho que isso também, além do conhecimento técnico, você ter um médico que seja humano, faz muita diferença, porque em diversos momentos eu falava assim, doutora Lê, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei mais opinar. Chega uma hora que você já tá meio perdida no processo, sabe? Você quer tanto que dê certo, você já fez tanta coisa, e você tá ali meio que patinando, chegando gelo. Ela olhou assim um dia pra mim e falou assim, calma, eu tô aqui, eu vou te ajudar a decidir. Não vou jogar essa decisão só pra você. Vamos pensar. Então, te deu a mão ali. Me deu a mão, né? ela me deu a mão. Eu falei, então tá, vou pensar. Respirei, tomei. Porque você toma decisões, sabe? Sim. Você toma decisões. Eu tomei decisões no final do meu tratamento. Tem gente que fala assim, nossa, você foi louca. Você fez isso, não sei o quê. Fiz, porque eu achei que era daquele jeito que tinha que fazer. Conversei com a médica, ela achou que era factível. E aí, eu tinha tentado de uma forma que não tinha dado certo. Eu tinha engravidado e não tinha ido adiante. Com um protocolo imunológico, uso de corticoide, uma série de intervenções, vamos colocar, daquele cenário. Vou fazer tudo. Uhum. E não tinha dado certo. E aí eu parei e falei, eu quero menos é mais dessa vez. Falei pra médica, você acha possível tentar um ciclo natural, menos intervenção, menos medicação, não sei o que? Ela falou, acho. Falei, então vou fazer. Mas exige uma certa coragem da minha parte, mas foi uma decisão que eu tomei. Eu não poderia culpar a médica se ela tivesse errado, entendeu? Mas você precisa ter alguém que te pegue pela mão e fale, aqui não dá. Ou aqui dá. Vamos tentar. Sim. Sabe? Que divida o peso com você. Sim. Que te oriente, né? Exato. E foi muito por isso que você resolveu criar a associação para ajudar outras mulheres que passavam por esse processo? Foi por dois motivos, na verdade. Porque a associação foi um grande feito e no final também foi uma grande frustração, porque acabou, né, depois de um ano a gente não conseguiu mais manter. Mas assim, ela surgiu, a associação, que era a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Infertilidade, e ela surgiu porque veio uma regulamentação do CFM, o CFM é o Conselho Federal de Medicina. A gente não tem uma legislação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas não temos, né? O CFM hoje é onde a medicina hoje se baseia. Isso. Vou falar aqui um pouco como advogada, né? Que no grupo eu percebi. Então, assim, o CFM, ele dita as normas. A gente não tem uma lei sobre reprodução assistida no nosso país. Que já passou da hora, inclusive. Né? Já passou, na minha opinião, já passou. E a gente tem uma lei sobre planejamento familiar, a gente tem algumas normas que a gente se baseia, né? Mas quem dita mesmo, olha, o embrião para ser descartado tem que acontecer, tem que seguir essa norma, é o Conselho Federal de Medicina. E na época, isso foi acho que em 2021, eles editaram uma resolução que era muito
ruim assim no sentido de prejudicial para os pacientes. Qualquer pessoa que fazia tratamento via que aquilo ali estava violando, assim, muitos direitos, estava inviabilizando o tratamento, estava deixando o tratamento mais caro. Era muito complicada aquela resolução. De você ter um limite, né? De Tinha óvulos limite que você poderia... de óvulos para... Tinha uma série de questões ali, sabe? Tinha limite de óvulo. Nossa, era um show de horror, assim, sabe? A resolução. E aí, a publicação da resolução foi que nem uma bomba, né? No grupo, porque a gente estava no meio dos tratamentos ali das meninas. E aí todo mundo, gente, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho X óvulos, não vou conseguir. Então, porque a FIV, o que ela é? Um grande funil. Você precisa de muitos óvulos para você ver quais são bons, para você fertilizar, ver quais desses vão para frente. Você perde ao longo do caminho, né? Perde muitos. Por isso que quem tem baixa reserva como eu, tem uma dificuldade extra, porque você não tem esses excedentes para ir descartando no meio do caminho, né? Você meio que aposta all-in ali naqueles que você tem. Mas veio que nenhuma bomba, porque eu falando, gente, vai inviabilizar total. E tinha, assim, alguns retrocessos também em relação à parte de casais homoafetivos e tal. Não era legal a resolução. E o que a gente ia fazer? Ficar todo mundo ali, tipo, de braço cruzado, esperando aquilo, né, estourar na nossa mão? E aí começou, tal, e aí eu tinha já contato na época com as meninas do FIV Depressão, que era a Daiane e a Camila, eu sou advogada, né, e elas me chamaram, meu, você acha que dá pra gente tentar? Vamos fazer um abaixo-assinado? Vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos fazer. Aí a gente redigiu um abaixo-assinado, e meu Deus, eu não vou lembrar agora, mas foram muitas assinaturas, tipo, milhares no Brasil inteiro de mulheres que faziam o tratamento e assinaram esse abaixo-assinado com a gente contra a resolução, pacientes se revoltando contra aquele cenário. Ou seja, a gente tem voz, né? A gente só precisa de fato, precisava, né? organizar. E aí a gente tomou um vulto aquilo, a Marie Claire procurou a gente para dar entrevista, o UOL, a Defensoria Pública da União, que é responsável, né, por esses assuntos em Brasília, me procurou para eu participar da audiência pública sobre o tema. Então eu falei, eu fui ouvida, eu expliquei, a gente levou médicos para explicar o porquê que determinada coisa não devia ser feita, médicos sérios, né, presidentes, enfim, dentro da reprodução humana, de órgãos e tal. E todo esse documento, toda essa documentação foi levada para o CFM e eles revisaram a resolução, mudou totalmente. Então, assim, a gente conseguiu, deu certo, sabe? Ficou do jeito que a gente achava que era factível de ser. E aí a gente falou, meu Deus, a gente precisa de alguém que represente essas tentantes, esse pessoal. A gente fala as tentantes porque na época que a gente fez uma pesquisa, e embora tenham os casais homoafetivos, os homens também, a grande parcela da população que representa, né, é mulher que está tentando, né? A gente fez essa pesquisa na época. E aí a gente precisa disso, então a gente se organizou. E a gente conseguiu várias coisas depois. A gente conseguia, sabe, contato com médicos especialistas. A gente formou um corpo técnico que ajudava a gente em questões, embriologistas famosos que davam todo o suporte quando a gente tinha dúvida. Poxa, a gente ministrava seminário, palestra, workshop, então, sobre os temas quando são polêmicos. Então, realmente esse lugar de referência, né? Era muito legal. Mas, infelizmente, depois do tempo, acabou ficando inviável. Por quê? Como uma associação, ela não tinha fins lucrativos, não tinha nada, todas nós que estávamos envolvidas, a gente era voluntário. Mas a associação tinha um custo. Sim, para manter funcional, operacional, para se manter. Tinha um endereço, tinha site, tinha um desenvolvedor, tinha um contador, tinha um financeiro, tinha que recolher imposto. É uma empresa, né? Exatamente, é uma empresa, é um CNPJ. E aí, a gente não conseguiu patrocínio. A gente foi atrás de grandes laboratórios, os laboratórios que fazem os medicamentos para FIV, que são, né, nós somos as grandes consumidoras, então a gente foi atrás para ver se eles tinham interesse em nos patrocinar, mas não conseguimos em tempo hábil. E o público que está fazendo a FIV normalmente é um público que já vem muito desgastado financeiramente. Uhum.
Então, as próprias mulheres também não conseguiam bancar a associação. Então, aí acabando, né? Acabou findando o projeto, o que foi uma pena. Sim, Porque a sim, gente estamos aqui continua ainda falando, né, dessa nossa falta eu continuo aqui tentando sozinha, mas eu vou continuar tentando. Realmente, porque faz muita falta, né? A gente ter esse lugar de informação, essa referência, de ter outras mulheres para conversar, né? Da gente se sentir realmente acolhida dentro desse processo, né? Ter representatividade dentro dessa jornada. E agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua FIV, né? Você fez 5 FIVs ao longo do processo, né? Eu tô aqui indo para a minha primeira. Eu recebi recentemente a minha tia aqui, que também passou por uma FIV, né? Que não deu certo. E ela brincou comigo, né? Que a FIV não é que é uma outra jornada, né? Eu até brinquei, né? É outra página do livro. Ela falou, não, é outro livro, né? É outro livro. Ela falou, começa uma outra jornada. Você passou por um longo processo. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi para você física e emocionalmente por esse processo, onde é que você buscou forças para seguir, né, adiante dele até chegar a tomar posse? Que boa pergunta. Foi difícil, é complexo. Quem falar, eu passei ilesa na FIV, você fez errado. Você já vou começar a me preparar. Você fez não, você não passa, entendeu? Você não passa, mas você tá indo com uma coisa que eu acho muito válida, né? Fazendo aqui um pequeno parênteses, que é conhecimento. Você tá indo assim, ciente do processo. Isso é importante. Se a gente entra muito inocente no processo, sim. Você se magoa mais. Eu acho que meio calejada, sabe? Exato. Eu acho que assim, teve uma coisa, né? Vou fazer um pequeno parênteses aqui da sua resposta, que eu aprendi no processo, acho que tem uma certa maturidade nele. É que eu brinquei, né? Eu brinquei que é tipo a série da academia. Eu falei, quando eu tenho uma série da academia ali que dura 1 minuto, eu peguei o peso mais leve, porque eu sei que ela vai demorar. Quando eu sei que é uma série de 20 segundos, você pega uma carga mais pesada. Imagina você tá chegando na academia e não te contam qual é o tempo dessa série. Então, assim, chegou um momento em que eu já... No começo era muita ansiedade, né? Eu lembro de eu lá atrás, nossa, faz 3 meses, faz 6 meses. Hoje eu olho e falo, tô aqui há 2 anos e 7 meses. Então eu penso assim, eu ainda não sei qual é o tamanho dessa jornada. Então, assim, segura um pouquinho o fôlego, sabe? Então eu acho que essa é a maturidade que eu vejo hoje na FIV, sabe? Eu não tô, apesar de, eu acho que tem, obviamente, uma grande expectativa, porque hoje ela é a minha carta na manga. Sim. Eu brinco que enquanto ela não aconteceu, ela é o meu plano bem sucedido. Sim. Né? Porque assim, até lá, né? Mas vai dar certo. Mas você tem que pensar assim, de certa forma. Sim, assim. claro. Então, assim, obviamente tem essa expectativa de, assim, a minha luz no fim do túnel. Então, se ali começar a azedar, acho que a atenção volta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu já vou numa outra expectativa de, assim, calma, a gente ainda não sabe qual que é o caminho, sabe? É isso. É o que eu tô te falando, eu acho que você vem com uma certa lucidez, entendeu? Sobre o processo. O que eu falaria hoje para as pessoas que vão começar o FIV é paciência, é a palavra. E entra com lucidez sobre o processo. Pode ser simples. Pé no chão, né? Pé no chão. Pode ser simples, você pode perceber de primeira? Pode acontecer. Dá certo, sabe? Meu, que ótimo. Dá certo para muitas mulheres. Dá certo para muitas mulheres que fazem uma FIV só, às vezes com a questão específica, simples. Agora, também pode ser que não seja tão simples. Então, esteja preparada. É uma palavra muito forte. Né? Não há nada que te prepare. Não existe o que te prepare. Mas, eu acho que baixar a expectativa, alinhar a expectativa, sabe? Pode ser difícil. É esse o ponto. Eu acho que é isso. Para mim, o que deu força foi essa certeza de que eu ia ser mãe, de alguma forma. Eu não pensei em desistir, embora no final do processo eu já estava bem cansada, meu marido também, e a gente tinha conseguido embriões. E aí eu tinha conseguido 3 embriões ao longo, né, das 5 filhos, e na última eu tinha conseguido 3 embriões. E aí a primeira eu transferi e eu tive uma gravidez química. E aí eu tinha mais 2. E aí a gente tinha combinado que a gente ia transferir mais os 2. E se não desse certo, eu não ia reiniciar o processo. Era um ponto que eu tinha chegado de limite para mim. E é importante setar também esses limites, né? Você colocar, né, esses marcos no caminho. Porque aí é o que eu te falei lá atrás. Só não consegue quem desiste.
Tá, mas e aí? Você vai a que custo? A que custo? A que Exatamente. custo, entendeu? O custo do seu casamento, do seu emocional, de sua estabilidade financeira. Você precisa ter esse time, sabe? De tipo, eu fui até aqui. Aqui não deu. Eu conheci muitas meninas que, pelo caminho, falaram, meu, não dá, não quero mais. E muda seu plano, enfim, a gente vai mudando ao longo da vida. Então não tem problema também você desistir. Eu tinha posto essa meta, mas eu não tinha tido essa vontade de desistir. Então isso me impulsionava, né? Eu ainda tenho lá meus embriões, eu vou tentar e tal. Minha fé, porque eu sou uma pessoa bem espiritualista, assim. O meu marido me deu bastante apoio também, embora a jornada para o casal seja desgastante, não vou romantizar, Sim. tá? Não vou romantizar, a gente usa muito hormônio, a gente fica meio doida da cabeça em alguns momentos, sabe? Não é, não, ter pena, não é isso, gente. Elevado a complexo, décima elevado potência. a muitas potências, e aí, junto com o uso do hormônio, tem os exames que são invasivos, a indecisão, a indefinição, você não sabe se vai dar certo, se não vai. Toda a sua ansiedade, Ansiedade, né? processo, exatamente. Então, não é fácil, é desgastante, mas eu tive apoio dele, tive apoio da minha família, assim, dos mais próximos com quem a gente compartilhou, né? Pais. Eu, de certa forma, a partir de determinado momento, eu tratei como você, de maneira aberta na internet, que eu ajudei a fundar uma associação. Sim. Então, assim, eu me despi dessa questão, eu não vou falar que eu faço tratamento. Não, as pessoas sabem que eu faço tratamento. Determinadas coisas eu me reservo o direito de é ter natural, coisas que eram invasivas, teve exames, cirurgias que eu tive que fazer, que aí eu não fico expondo porque aquilo era muito pessoal. Claro. Mas, de modo geral, eu tratei isso de maneira aberta. Também isso me trouxe um certo alívio, porque você ficar fazendo disso, sabe, um segredo, Sim, eu brinquei não quando é a gente legal. divide o O peso, fardo, né? então não é legal. E eu acho que foi isso mesmo, assim, e as meninas que me ajudavam, não, já tive, vai dar certo, eu fiz e consegui, não sei o quê, mas isso aqui você tomou, tomei, e uma vai trocando com a outra, e aí você vai indo. Mas não é fácil, foram muitos altos e baixos, eu aprendi a viver os lutos, tanto hoje que no Dia das Mães, E respeitá-los, né? respeitar. Porque eu acho que às vezes a gente também quer. Tem um pouco dessa característica, às vezes a gente quer, né, ser positiva, E não é assim, né? Não. É importante você respeitar o seu Sim. processo, né? Sim, tem coisas que machucam, né, emocionalmente e tal, então você precisa também absorver, sabe, tipo, não teve embrião, a gravidez não foi adiante, você precisa às vezes parar. Por isso que eu brinco, no tratamento ativo, eu fiquei quase 3 anos. Mas por quê? Porque tinha pausas. Então, às vezes eu fazia uma punção, aí eu tinha que esperar um tempo, tal, fazer um exame, recuperar, voltar a taxa do hormônio ok, para você poder fazer para outra etapa, esperar um resultado que demora 20 dias úteis para sair, sabe? Então você perdeu ali, a gestação não foi adiante, você precisa parar. Sim. Se Se organizar. Antes de eu transferir o embrião que originou o Matheus, eu tinha tido a gravidez química, fiquei bem chateada. A gente às vezes meio que se revolta, assim. Tem esse momento também. E não é uma vez só, não, né? Porque ela é uma montanha-russa. Você tá ótima, maravilhosa, super madura, de repente você fala, meu Deus, a fulana nem queria ter neném, tá grávida, e eu aqui tentando, e Mas depois volta, fica tudo bem de daqui a pouco, novo. cada um com a sua jornada, respira. E às vezes é no mesmo dia, tá, gente? Às vezes Eu não sei se acontece acontece. acontece É muito. uma coisa no mesmo dia, assim, várias emoções. Mas acontece, Acontece muito. E, assim, aí, antes de eu transferir o embrião que originou o Matheus, eu me dei um tempo, sabe? Eu falei, eu preciso de um tempo, assim. A gente vai... Isso. Falei, eu vou ter pra academia, mas eu não tava assim, vou fazer exercício por causa da FIB. Não, eu queria fazer alguma coisa pra mim. Você, né? Sabe? Tipo, Porque às vezes você precisa, né? Assim, deixa eu me resgatar nesse processo. Deixa eu me reorganizar aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gestação é outro luto. Sim. Aí é brincadeira, a gente falou, né? Outro livro. Outra maternidade, então, nem se fala. Então, a gente precisa fazer umas pausas, assim, sabe? Pontuais.
É importante mesmo. E agora eu queria falar um pouquinho da sua visão como advogada, né? Você falou que trabalhou bastante tempo ali olhando a questão da reprodução assistida e ainda existem poucas leis, né, estabelecidas em relação a esse processo. Então eu queria que você me falasse a sua opinião. Você acha que a gente ainda, em termos de lei, até hoje, tem muito pouca sensibilidade em relação a quem passa por esse processo? Pouquíssima. Pouquíssima. Falta legislação. O CFM, os médicos vão assistir, vão mental, mas é o que eu acho, a gente dá muito poder para o CFM. O CFM ele é um órgão seríssimo, né? Conselho Federal de Medicina. Mas, em tese, o papel dele é regulamentar a atividade dos médicos, não legislar sobre a população em geral. E é meio que o que E hoje a acaba gente está acontecendo. com essa legislação. Porque a hora que ele regulamenta a atividade do médico, indiretamente ele está regulamentando o que os médicos vão fazer com os pacientes. E como não tem nenhuma lei que baseie mais nada, então a gente fica meio vendido, sabe? Eu atuo hoje muito em direito da saúde de maneira geral e acabei atuando, né, por ficar conhecida, né, por essas meninas que vem em mim uma pessoa de confiança e tal, em muitos casos de reprodução assistida. Sim. Então, por exemplo, o contrato da reprodução assistida deu um problema. O que eu vou usar para discutir aquilo ali? Às vezes a gente usa o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, mas são legislações que eu uso assim, de maneira analógica, em analogia, sabe? Porque não tem uma legislação específica. Então eu uso muito a lei de reprodução familiar, O próprio direito de família, né? o próprio direito de família, mas tem coisa da reprodução assistida que não conversa com o direito de família, que é muito específico. E o direito de família também não está preparado. São algumas decisões que vão saindo, mas a gente é tudo muito novo. Então eu brinco que a gente cria muita jurisprudência. Quando às vezes eu faço algumas ações e tu assim, teve uma questão, um banco de óvulos que foi interditado e muitas mulheres tiveram prejuízo, tal. Eu entrei com algumas ações nesse sentido. Eu tenho que explicar absolutamente tudo do que está acontecendo, desde do que se trata um banco de óvulos, para que o juiz entenda qual direito foi ferido ali, entendeu? E é difícil isso também, porque o juiz, ele trata de 1 milhão de assuntos diferentes. Às vezes o cara que vai, né, a pessoa que está lá, ele vai julgar uma batida de carro e vai tratar da questão dos óvulos. Então ele não precisa ter aquele conhecimento técnico verticalizado. Eu vou explicar, ok. Mas se tivesse uma mínima legislação, que ele falasse, aqui eu vou, então... eu tenho aqui esse norte, essa referência. Então, a gente fica ainda muito aquém no Brasil em relação a isso. Falta legislação. Essa era uma das bandeiras que a gente tinha na associação, sabe? A gente atrás de deputados que quisessem abraçar essa coisa de promover um projeto de lei que fosse aprovado, que pudesse, mas é um projeto de lei que tem que ser a nível nacional, então não é qualquer vereador que vai conseguir fazer isso, porque, né, e é difícil, é complexo, mas a gente luta aí com as armas que a gente tem, a gente segue lutando bravamente. Evanda, atualmente hoje não tem nenhum plano de saúde que cubra a reprodução assistida. Apesar, né, dos pesares que a gente falou. Apesar dos pesares, não tem. Quando eu entrei, né, nesse mundo, a gente ainda propunha ações, porque em determinados casos, então por exemplo, no meu caso, eu tenho endometriose, tenho que eu ainda tenho, né? É uma doença. Então, em tese, eu teria que ter direito a determinados... o tratamento se justificaria por conta de uma doença. E nesses casos, às vezes, a gente conseguia, né, liminares ou decisões que faziam com que o convênio cobrisse. Mas veio uma decisão dos tribunais superiores e falou que não, porque é uma série de coisas envolvidas, tem muitos interesses envolvidos das próprias, né, operadoras e tal, e eles colocaram que não, que a FIV não é. Ninguém tem direito da FIV nem por doença. E depois dessa decisão, aí realmente a gente não tem mais
esse espaço nem para manobra, sabe? Não perdemos Talvez espaço. você conseguir ainda espaço de manobra porque você tem muito conhecimento técnico. Quem não tem, está completamente perdido dentro disso, né? Que eu vou já aproveitar e puxar a nossa próxima pergunta, que é o que você pode trazer de dicas do que as famílias deveriam se preocupar na hora de olhar um contrato, por exemplo, de reprodução assistida? Ótima pergunta. Então, basicamente, o contrato de reprodução assistida ele vai ser um contrato de consumo, que é o que a gente brinca, assim, o consumidor ele é hipossuficiente, ele é a parte mais fraca sempre da relação, porque a gente não tem conhecimento técnico quando você vai contratar. Então, normalmente são contratos de adesão. Vem ali, contratinho pronto, feito. Você não vai discutir aquelas cláusulas. É diferente se eu, Amanda, você, Tatiane, vai me contratar como advogada. E aí você fala, Amanda, eu quero muito que tenha no seu contrato uma cláusula de exclusividade, porque eu só quero que você vá nas minhas audiências. Aí eu falo, tá bom, Tatiane, mas em caso de doença, eu personalizo aquilo para você. Nesses casos, e nas clínicas de reprodução, acontece muito, não vai ser diferente, os contratos vêm prontos. Então a gente tem muito pouca, sabe, eu posso dar dicas, eu já fiz até uma vez uma live com uma moça falando sobre isso, dicas do que eu tinha, do que tem que prestar atenção. Basicamente, você teria que, o ideal seria você submeter aquilo a alguém que entendesse para poder te parametrizar, que também não é a realidade de todo mundo, você vai ter que pagar uma consulta e um advogado te falar, esse contrato é muito ruim, esse contrato é bom. E ainda é um advogado muitas vezes que não tem o conhecimento técnico. Exatamente. E às vezes o advogado vai olhar e falar, tá ok, porque ele não conhece. Exato. Se olhar a relação consumidor-fornecedor, tá ok. Exatamente. Então, é um terreno muito arenoso esse. Mas, lógico, tem cuidados básicos. Então, por exemplo, tem prazos. Você tá... Ele te coloca, por exemplo, tem mínimo eu sempre falo isso para as meninas, né? Vamos supor, as meninas que contratam ovulação. Elas me mandam muito os contatos para que eu veja, porque é uma coisa às vezes seríssima, às vezes é importar, antes vinha muito de fora do Brasil, agora a Anvisa tirou todas essas licenças, então eles não estão vindo. Mas aí eu falava assim, gente, analisa, eles garantem alguma coisa? Tem um mínimo de valor, de número de óvulos que vocês têm direito, porque vocês vão assinando. E aí depois você vai ver, mas estava no contrato. Beleza, a gente consegue discutir isso? Consegue, mas você vai precisar de uma ação judicial. Então, vira um transtorno. De modo geral, veja se não tem nenhuma cláusula que seja muito abusiva, assim, que te tire direitos, que os valores têm que estar muito bem explicados, como que você vai pagar, o que é que você está contratando, o que é que esse contrato te dá direito. Porque às vezes você vai numa clínica de reprodução e ela vai te vender o processo todo. Desde a parte honorários médicos, a parte de laboratório, desenvolvimento de embrião, a transferência, entendeu? Você vai ter direito de acompanhamento até a 12ª semana de gestação. O que é que esse contrato te assegura? Entendeu? Isso é fundamental que você veja, que mesmo como leiga, tente entender. Questione a pessoa que está te apresentando. Pergunte, né? Não saia com nenhuma dúvida. Na dúvida, procure alguém que possa te ajudar. Às vezes vai ser um investimento num advogado sério, olhar o contrato para você, mas você vai economizar muito lá na frente, porque não é um contrato barato. O contrato de FIV não é um contrato barato. E aí, às vezes, você vai... você já está numa fase muito vulnerável, né? É a coisa mais importante para você ali naquele momento. Sonho. Esteja segura, né? E o FIV é um sonho, né? É o sonho da maternidade, da construção de família e tal. E aí, a gente meio fica emocionada com esse processo e vai assinando, mas eu achei que estava incluído. Mas eu achei que dava direito. Mas eu achei que isso não precisava pagar depois. Sim. Então, isso é o básico, sabe? Se não funcionar, qual que é a próxima etapa? O que precisa fazer de novo? Qual que é o custo adicional, né? Um exemplo clássico. Se você pagou numa clínica, você contratou um pacote total, que te dá direito até a transferência do embrião. Na fase que aconteceu comigo, na fase de desenvolvimento dos embriões, você não teve embrião.
O que acontece com esse dinheiro aqui? Referente à transferência, você vai ter direito de ser ressarcido? Não. Fica para uma próxima. Próxima. Como que está disposto isso nesse contrato? Então, assim, você tem que... Eu sei que é difícil para quem é leigo, Sim. mas tente, sabe? E a própria prestar atenção implantação, né? nisso. Você paga a implantação uma única vez. Depois você não tem todos os Isso. custos, né? Se você não fizer, obviamente, desde o início o processo. Mas você já tem outros embriões, tem mais um custo de implantação. Mais o custo da transferência. Você vai ter que pagar. Se você tiver mais de um embrião, você vai pagar taxa de criopreservação, com certeza separada, congelamento. Então, tenha... Depois tem a mensalidade. A mensalidade, eu pago. Eu botei lá no meu Ice Baby, eu brinco. E a gente paga a mensalidade dele toda, na verdade a semestralidade. Eu pago cada 6 meses, eu pago pra manter meu Ice Baby lá. Nossa, sabe que acho que é uma história ótima, né? Minha médica agora da FIV, ela falou que foi a primeira vez que ela viu essa pergunta na vida, foi feita pelo meu marido. Porque ele perguntou se a gente implantasse 2 e se os 2 pegassem, se a gente teria algum adicional. Porque 2 tipo, um dobro e um leve 2, sabe? Ela foi a primeira vez que me faz essa pergunta. Eu falei, amor, acho que só a gente vai querer. Leve, eu sei qual é a resposta. Dor de cabeça em dobro, gasto em dobro, tudo em dobro, viu? Agora, nosso último bloco aqui, eu queria perguntar pra você, como é que foi pra você o processo da gestação? Foi uma grande jornada, né, como tentante, até você conseguir engravidar. Mas a Amanda brincou comigo que você gabaritou, né? Você falou, eu fui tentante, eu tive um bebê prematuro, eu passei pela UTI, eu gabaritei a maternidade. Então eu queria perguntar pra você, como é que foi esse processo pra você? Depois de ter vivido essa jornada de tentante, ter realizado o seu sonho da maternidade, você descobrir que ainda as suas expectativas ainda estavam fora do seu controle, estavam diferentes daquilo que você imaginou. Fui paciente mesmo, né? Foi difícil. Não, agora, né, deve ter uma sensação de ufa, agora engravidei, agora, né, passei. Passei de fase. Você deve passa, que nem videogame, só que te conta já da frente, mas O chefão é pior. olha, quando a gente é tentante, a gente tem uma falsa sensação, outra, que com o beta positivo, todos os seus problemas acabaram. Que ali começa a sua Que jornada. você vai ser lindo. E aí você só vai escolher lacinhos se for menina, ou gravatinhas se forem menino. E não sei o que e tal, você idealiza, aquela coisa maravilhosa. E aí... Só que não. Só que não. Porque aí logo de frente, bom, beta positivo. Dobrou. Tem isso. Dobrou. Beleza. Todo sucesso. Passou um pouco, sangramento. Que é comum. Como não? Mas não é Mas normal. assusta, E né? assusta. Normal não é. Normal é você Eu ficar acho que, pleno, me né? corrija se eu estiver errado, eu acho que quem passou por essa jornada de tentante, você entra um pouco mais assustado, né? Totalmente. Por quê? Demora muito pra chegar até aí, né? E não é questão disso. A gente vai ciente absolutamente de tudo que está acontecendo. Você Quando se você informou? entra, você tem muita informação. A gente tem muita informação. Assim, o que falta é informação de qualidade. Mas informação solta, barata, vagabunda, a gente tem de monte. Então, isso sobrecarrega de uma tal forma. Então, você fez a transferência. No outro dia, você tá assim, ai meu Deus, mas eu tô com sintoma, o peito doendo, será que eu tenho que ter em jogo? Será que você já tá ligada? O que eu acho, eu brinco aquilo. que é cruel, eu acho, na biologia, é que você tá grávida, tem o mesmo sintoma de uma TPM. Gente, devia ter, Não. assim, uma coisa Totalmente nada a ver, diferente. sabe? Assim, É total, igual. num você tem cólica, no outro você tem, sei lá, Cãibra. dor no pé. Sabe? Assim, não podemos confundir, porque é cruel pra uma tentante. Você fala assim, nossa, eu tô meio enjoada, eu tô meio enjoada. Não, é E eu vou te assim contar mesmo. uma coisa pior ainda, pra acabar com a sua alegria. Os remédios que a gente toma, eles reproduzem perfeitamente todos os sintomas de uma gravidez. Porque o que eles querem? Preparar o seu organismo, para o seu organismo entender como se você estivesse grávida, para que você puser o embrião, ele implantar da melhor forma possível. Você já vai sentir. Então você vai ter um monte de sintoma que nem é gravidez, entendeu? Então, e você fica ali, prestando atenção, prestando atenção. A pessoa que engravida, porque tá deixando rolar, e ela tá com sangramento, não sei o que, o máximo que ela vai pensar é assim, menstruei. Ela não vai se ligar, entendeu? Às vezes é nidação e a pessoa não sabe. Às vezes é um descolamento que passa batido. Quantas vezes eu tenho
um monte de amiga que fala, eu menstruei grávida. Não, você não menstruou. Você teve um sangramento e você não sabia, entendeu? Enfim, só que a gente fica muito ciente de todo o processo. E aí eu tive o sangramento. Foi um susto enorme, eu achei que eu tava abortando. E aí, repouso, e que nem é uma unanimidade, mas você faz repouso porque você tá tão desesperado que se mandarem você comer o microfone, você vai comer, entendeu? E aí fala, faz repouso, bebe água, usa progesterona, não sei o que, e você fica lá. E aí os dias não passam, e aí eu comecei a sentir os sintomas, eu tive hiperenese, então eu tive muito enjoo no começo da minha gestação, o que era um bom sinal, que estava evoluindo, que o beta estava subindo e tal, mas em compensação eu passei muito mal. E até ouvir o coração. A hora que eu ouvi o coração, eu respirei um pouco aliviada e achei que dava para contar para as pessoas, porque até então eu não tinha nem falado no beta positivo, porque eu tava com muito medo que desse tudo errado de novo. A gente que vem de umas filhas erradas, você fica meio traumatizada. Não adianta falar de novo, mas se você esteja positiva, tentando ver com leveza, você fica com medo. E se eu contar a ideia errada de novo? E se? Então, a minha gestação, o começo foi meio turbulento. Eu, assim, aproveitei mesmo, depois que eu fiz o morfológico, eu já tava com 13 semanas, que me falaram, tá tudo bem, o neném tá ótimo, ele já pulava, ele virava, ele era todo espoletinho lá dentro. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, os parâmetros estão bons, e não sei o que, tá baixo risco pra pré-eclâmpsia, fiz exames, não sei o que. Aí que eu fui contar para as pessoas que tinha dado certo e tal. O meu segundo semestre foi maravilhoso. Então também tem isso, na gravidez, pelo menos um médico tinha me falado. Eu achei que era bobagem, mas comigo aconteceu. Que foi assim, o primeiro não foi legal. O segundo é o paraíso. Que a barriga começa a crescer, você começa a sentir o nenê, você tá disposta, você ainda não tá muito grandona. Eu não tive, tipo, diabetes gestacional, eu não tive pressão alta, graças a Deus, essas coisas eu não tive nada. E o terceiro mês é chato de novo, porque aí vem risco de prematuridade, vem canseira, vem outras questões, você perde um pouco a mobilidade. Você se sentiu culpada de, em alguns momentos, não estar curtindo a sua gestação? Muito. Tem essa, eu fico Muito. imaginando isso. Você vai se espreitando, você imagina que vai ser todos os dias a Sim. Cinderela, né? Que vai abrir a janela, ouvir os passarinhos, e de repente você vê que não é bem assim. Não dá tipo um caramba, eu devia estar curtindo esse momento. Sim, mas eu fiz muita terapia. Fica a dica. Fiz muita terapia, porque a minha psicóloga eu falava assim, eu tô com medo, sabe? Porque você fica, né, meio receosa. A FIV era um processo artificial. Já não tá no seu natural, né? É isso, é o processo artificial. Você já tá Então, criando o sistema. Você tá dando uma, entendeu? Um jeitinho ali, ó. E ali, ainda bem que existe como dar um jeitinho, mas você tá dando um jeitinho. Então, meio que todo o resto vem um pouco nisso, assim, sabe? Tipo, ai, eu tinha que estar um pouco mais relaxada. E aí, minha psicóloga fala, calma, vive um dia por vez, tá tudo bem, e não sei o quê. Se tá o exame da EAD, você se preocupa depois lá. E aí eu fui, tipo, meio que meio só por hoje. Só por É hoje, isso. 24 horas. É isso. E aí você vai indo, sabe? Um dia por vez. E aí o segundo semestre eu aproveitei muito. Eu consegui curtir, fiz as coisas do enxoval. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu falava assim, eu não quero deixar pro final aqui, né? Ah, vai que eu com uma boa planilha, né? Eu já tinha tudo certinho que eu queria comprar até 30. E aí e por um lado, aí você fala assim, não dá nada certo isso. Mas por um lado foi o que me salvou. Ser organizada. Porque quando eu cheguei no terceiro trimestre e a bolsa rompeu antes do tempo, eu já tinha muita coisa adiantada. Muita. Faltava, assim, pôr uns detalhes no quarto dele, acabar de lavar as roupinhas que eu já tinha começado. Então, eu não fiquei tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu já tava meio, ok, dá pra eu pensar a respeito do neném chegar. Então, essa dica também eu dou. Não deixem tudo pro final, sabe? Porque, você vai estar cansada, pode acontecer. As pessoas não se preparam. É desesperador. A gente tem loja de projeto de quarto de bebê. Eu tenho pais hoje dizendo assim, meu bebê é pra julho. E você fala assim, oi.
E assim, parece papo de vendedor, mas não é, gente. Móvel encomendado leva de 60 a 90 dias. Deu ali 7º mês, você precisa estar com tudo pronto para você poder ficar tranquila, para você poder curtir a sua gestação, não ficar preocupada se chegou o berço, se está montado, assim. Não é isso que você quer para esse momento, né? Não. Então assim, se organizem. Essa dica é de ouro mesmo, né? É isso. E assim, aí a pessoa, minha irmã brinca, né, comigo, ela falou assim, você é muito sistemática, mas foi o que me salvou. Foi o que me salvou, porque aí eu ligava para as pessoas quando eu estava no hospital e falava, não, mas tal coisa, eu já comprei, tá em tal gaveta, tal, é só pegar, passa um paninho, põe na parede, tá, então já tava tudo meio que no esquema. Mas, e aí no 3º trimestre, né, só falar para acabar chamando a gestação, a minha bolsa rompeu com 30 semanas, do absoluto nada. Eu sentada assim na cama, mexendo no celular. Não sabemos até hoje qual foi a causa, porque eu não tive nenhuma infecção, não tive nada que justificasse. Então foi a hora dele chegar mesmo. Foi um outro susto, sabe? E aí, pum, estourou a bolsa, corre. Eu fiquei internada 4 semanas, ali monitorando, porque eu não entrei em trabalho de parto logo de cara. E ele nasceu com 34 semanas, antes do previsto, mas graças a Deus ele nasceu ótimo, Matheus, nasceu muito bem. Ele só precisava aprender a mamar, ele tinha uma certa preguiça, assim, eu queria ainda bem que tá lá com minha mãe, sabe? Vocês já me tiraram, mas não tô entendendo direito o contexto. Mas ele não teve desconforto respiratório, ele não teve, assim, até a gente, né, vendo o podcast da Jéssica, que as nenéns dela tiveram uma jornada, eu vivi na UTI com elas e tal, mas o Matheus, ele não me deu nenhum susto, sabe? Ele foi um bebê bem imprevisível dentro da UTI, Nel. Ele nasceu Era uma questão de acompanhamento mesmo. Pela segurança, né? pelo time, porque ele nasceu antes, então mas ele tinha bom peso, ele não teve desconforto respiratório, ele precisava mamar bem, ver que estava tudo bem, dentro ali do esperado para um neném daquela idade. Então, eu não tive grandes sustos, né, com ele. Mas a gestação foi maravilhosa experiência. Eu queria muito ter vivenciado e eu consegui, sabe? Eu ainda brinco, eu queria ter ficado mais tempo grávida, porque eu queria ter ido até o final. Eu curtia aquela coisa dele mexer e tal. Eu curti muito o processo. Mas eu, em diversos momentos, me peguei pensando isso. Nossa, eu achei que ia ser mais romântico. Porque a outra coisa é que a gente também não tem informação prévia, né? A gente tem ali o mundo romantizado que a gente conheceu nas novelas, no cinema, né? E é bem mais embaixo. Mas você acha que toda a sua jornada, do momento que você tentou engravidar até a chegada do Matheus, te prepararam para essa maternidade, para a intensidade dos desafios? Porque eu tenho a impressão de que você talvez dê outro peso para coisas que mães que não viveram essa jornada dão para algumas coisas de início da maternidade, né? O que parece muitas vezes um bicho de 7 cabeças, talvez para você, dada a sua trajetória, você tenha olhado e falado assim, isso aqui não é tão difícil assim não. Aconteceu isso, verdade, sim, aconteceu isso. Eu ainda comentei no caminho vindo para cá com meu marido, porque eu tenho uma conhecida, né, do grupo que eu tenho, né, que faço parte das meninas, o nenê dela nasceu de 36 semanas, mas com um desconforto respiratório muito sério, e tá na UTI, né, e tal. E tem outras gravidinhas lá no grupo, e eu sempre falo para elas, gente, é uma delícia, curtam os preparativos, escolham, sabe, se apaixonem, façam aquilo que você sonha, todo mundo tem alguma coisinha, no dia que eu tiver um neném, eu vou fazer tal coisa, faça. Romantiza esse processo. Esse pode romantizar, né? Sabe, vive esse momento, se dê esse presente. Porém, pense, do mesmo jeito que você vai pensar assim, qual que eu vou pôr no quarto? Como eu vou pensar a amamentação? Eu quero muito, não sei o que, eu vou fazer lembrancinhas para maternidade. Mas a maternidade tem uma boa estrutura, se o neném precisar de uma UTI, né? Ninguém quer passar, mas você precisa pensar. Porque se acontecer, você tem um apoio. Isso faz muita diferença, né? Eu escolhi ter um neném numa das melhores maternidades do país. Ainda bem, o governo dava acesso a isso. E eu fui muito criticada, porque era longe da minha casa. Nossa, por que você vai tão longe? Tem aqui do lado.
E eu ia, antes de saber de tudo que ia me acontecer, que minha bolsa ia estourar, que o Matheus ia nascer 3 semanas antes do previsto e tal, eu falava assim, que gente, eu quero ter tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, ele vai ter assistência bacana. A melhor assistência A melhor possível, assistência né? possível dentro das minhas... do que eu posso oferecer, entendeu? E eu sabia que perto da minha casa não era tão legal. Então eu pensei, deixa que digam, que pensem e que falem. Eu vou lá e eu não me arrependo. E pra você também, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, deixa eu ver, que tem o melhor para beber, né? Ah, é o melhor quarto, a melhor A suíte, mãe a também melhor precisa vista. estar muito bem assistida Você nesse precisa processo, estar né? muito bem assistida, mas veja também, eu tô querendo dizer, assim, essencialmente, não pense só nas filigranas. Sim, sim. Vai naquilo que é essencial, né? Pensa assim, primeiro, a qualidade médica, como é o conceito e tal. E aí eu falei disso, eu sempre falo disso no grupo, eu falo, gente, tá bom, vocês estão bem, deu enxoval, mas vocês pensaram já na maternidade, toda hora eu falo isso para as meninas, né? Eu sou Que tem consultora de amamentação. isso, vocês têm uma consultora, vocês vão pegar essas meninas que fazem cursinho online, pelo amor de E Deus. se preparar para um parto, né? Vocês vão Assim, querer você deseja um participar, parto já pensaram normal, vai isso? fazer um curso de hipnobirthing, vai fazer uma fisiopélvica, né? Vocês pararam para pensar alguma coisa disso, gente? E eu bato muito nessa tecla. Então, assim, é lógico, não precisa ficar paranoica, mas pensa a respeito, desenha um cenário, sabe? O melhor cenário. E o Matheus, quando ele nasceu, eu não atravessei o portal imediatamente da maternidade, né? Todo mundo fala assim, meu Deus, nasce neném, nasce uma mãe, que amor incondicional, eu queria saber e tal, isso aqui. Não foi assim, porque eu tava muito preocupada por ele estar nascendo antes, eu tava... Ah, sim, Tava você tensa. não teve nem tempo de viver isso, né? Antes de relaxar, ele teve que ir para os cuidados assim que ele nasceu. A pediatria já me avisou, falou: a gente te mostra, fica um pouquinho com você, depois a gente leva ele e tal. Então foi uma construção, minha ficha meio que foi caindo. E aí as coisas tomaram uma proporção muito diferente, porque eu pensava assim: quando ele nascer, eu quero pôr essa roupinha com essa corzinha, com isso aqui. Aí De novo, as suas prioridades, né? quando você tem um neném na UTI, né, eu pensava assim, eu quero que tire a sondinha do nariz dele. Eu quero poder pegar. Eu quero que ele vá para casa depois de amanhã. Então, é o que você falou. Muda totalmente a sua perspectiva, né? Muda totalmente. E aí você meio que vai criando, né, esse laço, sim. Aí eu ia todo dia ali na UTI, né? Eu olhava ele e tal. E aí eu fui atravessando o portal aos poucos. Eu fui atravessando, um dia eu cheguei e ele tava acordado. Eu falei, gente, ele tá acordado, ele existe mesmo. Deixa eu ver aqui, sabe? É isso, assim. É uma longa jornada. Mas vale a pena. Vale a pena. Não desistam pra quem tem esse desejo no coração. Eu brinco assim que eu fiz várias coisas mais ou menos na minha vida. E eu nem tenho pretensão de ser mãe perfeita, porque não existe. Não existe, né? Já vamos desrotular. Não existe. Mas eu olho pra ele e eu penso assim, tá aí uma coisa que eu tô fazendo muito bem feita. Porque eu tô dando o meu melhor todos os dias e tem essa reciprocidade, sabe? Tipo, eu sinto isso dele comigo. Ele sabe que eu tô dando o meu melhor, que eu tô fazendo ali o que dá. Então é muito legal. Que lindo. E eu queria encerrar o nosso papo com a nossa clássica pergunta sobre o nosso nome. Mãe também pode, para você, depois dessa jornada de tentante, da chegada do Matheus, o que mãe também pode? Eu vou falar um clichêzão, mas mãe também pode o que ela quiser. Mãe também pode reclamar, porque a gente fica muito cansada. E aí vem a coisa, mas você quis, agora você não vai reclamar. Não pode, gente, uma coisa e a outra. Você tá cansada, reclama, gata. Reclama, respira. Daqui a pouco a gente toca. Você pode parar de trabalhar se você quiser, se você achar que você deve, para focar naquele momento de cuidados com o seu filho. Você pode continuar trabalhando muito porque você acha que é assim que você vai ser a melhor mãe possível. Então, é isso. É clichê, mas é isso. Cada mãe, na verdade, tem que parar e fazer essa análise. O que é que eu posso? O que é que eu quero? O que eu consigo? Eu quero... Então, eu tô vivendo uma rotina louca. Eu voltei a trabalhar, eu faço home office, e aí eu deixo ele
com a minha mãe quando eu preciso, e eu tô equilibrando vários pratos, mas porque pra mim, nesse momento, eu quero muito estar com ele, até ele ir pra escolinha e tal. E pra mim é o que eu estou podendo fazer isso. E tem mães que, terceiro mês já temos que pôr uma babá. E ok também. Então, é isso. Não existe perfeição, não se cobre tanto, e cada uma vai enxergar aí o que é que pode. É sobre a sua maternidade no final do dia, né? Não é a da vizinha, Não é não da é sua do Instagram, mãe. não é a da sua mãe. Não é do Instagram É a perfeita. sua, é aquilo que funciona pra você, que faz sentido pra você. E pra mim você falou tudo, assim, aquilo que te faz feliz. Sim. Porque você vai ser a sua melhor versão como mãe se você for feliz. Se você estiver se sentindo Isso. bem, se você estiver se sentindo realizada. E no final do dia, é só o que você pode fazer, né? Cuidar de você para que isso. você esteja bem e fazer o melhor que você pode pro seu filho. É isso. Simples como isso. A prática é um pouquinho mais complexa. Assim, a gente elege prioridades. Por exemplo, eu não vou fazer a unha, mas eu vou no Pilates, porque eu tenho 50 minutos hoje. É Vai isso. escolhendo suas batalhas ali. Né? Amanda, muito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer ouvir essa história, contar essa história em prol da gente colocar luz a esse tema tão importante, né? Trazer representatividade para tantas mulheres que vivem assim como nós, né? Ainda estão vivendo a jornada Vai de dar tem certo, sete. Vai dar certo. Já Pois deu, a gente né? já Acho que é deu. só uma questão de tempo. Já deu, isso aí. Muito obrigada, eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!